Olá, estamos juntos para mais uma aula e hoje eu vou estar falando com vocês sobre a Reforma Protestante, tá? O que vai ser a Reforma Protestante e quais as transformações que essa reforma estará trazendo para o cenário europeu, ok? Bom, essa reforma ela vai eclodir em meados do século XVI, tá? E por que ela vai estar acontecendo? Então, para a gente falar da reforma, é necessário que a gente relembre um pouquinho quais eram as características, né, da ideologia religiosa da Europa nesse momento histórico. Então, vamos voltar um pouquinho. Vocês lembram que eu falei com vocês que durante a Idade Média a Igreja ela tinha um papel de domínio, né, de manipular todo o cenário político, econômico, social e principalmente cultural, tá? Esse excesso de domínio, esse excesso de poder que a igreja teve, vai trazer algumas implicações. Uma das grandes implicações é que a igreja se sentia detentora total, né, do poder, detentora total do saber, e assim limitava um pouquinho o acesso à cultura a grande parte da população. Bom, esse momento histórico que nós estamos tratando, que é a idade moderna, né? É um momento onde a gente tem um desenvolvimento de uma classe social distinta do que havia até então, que vai viver sobretudo de um comércio que começa a florar, né? E essa classe social é a chamada burguesia. E vai haver uma certa rivalidade entre a igreja e a burguesia. Por quê? Porque a igreja ela condena a usura, ou seja, condena o enriquecimento. Apesar dela ser a mais rica na Europa, né, detentora de terras, detentora de riquezas, ela condena isso. Então, ela prega a ideia de que aquela pessoa que dedica sua vida a construir riqueza vai queimar no fogo do inferno. É fato, tá? E a burguesia, como é uma classe emergente, está surgindo agora, e é uma classe que enriquece a partir do comércio, começa a se ver meio deixada de lado pela Igreja Católica e condenada por ela. Enfim, tá? O que vai acontecer? Um cara chamado Martim Lutero, ele já começa a questionar algumas coisas que aconteciam dentro da igreja, dentro do cenário ideológico, tá? Uma das coisas que ele vai ser, a gente pode considerar, o estopim, né? Sabe quando a paciência chega a um limite? No caso foi, para Lutero, foi o limite, né, da paciência dele, de aceitar certas ações da igreja, é justamente a cobrança de indulgência. O que seria isso? Naquela época, a pessoa, para conseguir o paraíso, né, ser perdoada de seus pecados, de certa forma ela tinha que pagar. Ou pagava com terra, pagava com riqueza, pagava com o que ela tinha à disposição. Então, a cobrança de indulgências, ou seja, a cobrança do perdão, era uma das coisas que deixava alguns membros do clero e a própria burguesia meio que irritados. Então, assim, eu pequei, agora para mim conseguir a salvação eterna, eu tenho que dar parte da minha riqueza? Era mais ou menos essa a mentalidade, tá? Então, assim, isso vai descontentar. E Lutero questionando justamente isso, achando que a salvação não se dá pelas obras, mas sim pela fé, tinha que ser revisto, né? Por que eu vou cobrar o perdão? Perdão, ele não é para ser cobrado. Então, Lutero, né, a partir desse questionamento que ele teve, né, ele vai escrever 95 pontos que ele condenava dentro da Igreja Católica. Então, são as 95 teses. Lutero, só para lembrar, ele era padre, tá? Da Igreja Católica, e quando ele começa a escrever essas 95 teses e a fixa na porta da igreja em que ele atuava, ele vai estar contrariando tudo aquilo que Roma pregava, né? Tudo aquilo que o Papa pregava. E ele vai acabar sendo perseguido e excomungado. E assim, quando ele questiona a cobrança de indulgências, quando ele questiona o excesso do poder, quando ele questiona a questão da Igreja Católica não permitir o acesso à cultura, ou de um desenvolvimento cultural mais amplo, né, porque existe uma limitação, ele vai atingir muito uma classe social, aquela que eu falei, a burguesia, né, que vai se encantar com isso. Afinal de contas, ele está indo de encontro com o que a burguesia quer. Ora, vamos desenvolver a economia, vamos desenvolver o comércio, vamos poder enriquecer, vamos desenvolver uma cultura.
sem estar preso àquilo que a Igreja Católica acha que é necessário ou acha que é importante. Então, Lutero, ele, com as 95 teses, ele vai justamente na ferida da Igreja Católica, tá? Óbvio, a Igreja vai aceitar? Não. Vão criticar firmemente a postura dele, vão falar que ele é louco, enfim, vão querer excomungar ele, tá? Lutero acaba sendo banido da Igreja Católica e a partir daí, então, começa a surgir uma nova religião, que é o protestantismo, né? Então, o termo protestante vem justamente de protestar contra aquilo que a Igreja Católica pregava até então, principalmente a questão da cobrança das indulgências, que é o ponto mais grave aí que Lutero mais questionou, tá? Então, assim, a primeira reforma que a Igreja Católica, né, que o cristianismo vai ter, no caso, é a formação, a cisão, a ruptura dessa igreja em dois segmentos. De um lado, nós teremos o catolicismo, que mantém todos os padrões, que mantém toda a sua crença, do outro lado, o protestantismo, que acaba abrindo um leque de possibilidades aí para que as classes emergentes, no caso a burguesia, possa estar sendo amparada pela religiosidade, tá? Então, no caso, o protestantismo também vai ser chamado de luteranismo. E na sequência, né, do luteranismo, outras religiões dentro da Europa começam a se formar a partir do protestantismo. Uma delas é o anglicanismo e a outra é o calvinismo, ok? Bom, mas e a Igreja Católica? Ela vai aceitar tudo quietinha, né? Ah, tá bom, você não quer? Tá bom, você forma a sua igreja aí, vai para o seu lado? É claro que não, tá? A igreja ela vai fazer a chamada contra-reforma. E uma das principais ações dessa contra-reforma vai ser a criação dos soldados de Deus, que são os jesuítas, tá? A atuação dos jesuítas vai ser muito importante porque eles, de certa maneira, vão ampliar o número de católicos. Dentro da Europa? Não, porque dentro da Europa está tendo essa cisão, né? Dentro da Europa está tendo a população, né, principalmente a burguesia, né, que está descontente aí com a postura da igreja, vai acabar indo para esse outro segmento. Então, na verdade, os jesuítas, eles vão atuar mais no Novo Mundo mesmo, América, África, Ásia, onde eles vão estar convertendo pessoas ao catolicismo, ok? E além dessa questão de impulsionar os jesuítas para conhecer o mundo, a igreja vai fazer outras medidas. Entre elas, vai ser a criação do Índex, que é uma relação de livros proibidos para católicos, né? Inclusive muitos livros serão queimados nessa época. E os tribunais inquisitoriais, eles vão ter uma atuação mais forte, tá? Então, a Inquisição, a perseguição às bruxas e aos hereges, é o momento de maior destaque que nós teremos aí, que são as ações mais efetivas que a Igreja Católica vai estar desenvolvendo nesse momento histórico. Tá? Enfim, resumindo, tá? O que vai ser a reforma da católica ou reforma protestante, né, no caso? Vai ser justamente a cisão da Igreja Católica em duas facções. De um lado, nós teremos o catolicismo, de outro lado, o protestantismo, que vai ser o carro-chefe de outras religiões aí que vão estar surgindo nesse momento histórico. A Igreja, em contrapartida, tenta fazer uma contra-reforma, mas ela não sai muito vitoriosa dentro da Europa. Na verdade, o maior número de cristãos que ela vai conseguir angariar, né, e converter vai ser justamente no Novo Mundo, que é o continente americano, que está aí sendo descoberto, na África e na Ásia, tá? Agora eu vou deixar uma questãozinha, uma atividade para vocês estarem fazendo aí, tá? Eu falei sobre o Tribunal Inquisitorial, a caça às bruxas, né? Então pesquisem um pouquinho mais o que foi o Tribunal Inquisitorial e pesquisem também um pouquinho mais sobre a atuação dos jesuítas, tá? Como é que foi, como é que eles se destacaram, o que eles fizeram. Se vocês tiverem um tempinho, vocês podem estar assistindo um filme que é muito dessa época, chama-se A Missão, que mostra um pouquinho dessa atuação dos jesuítas aí dentro do continente americano, tá? Então, façam essas atividades, essa pequena pesquisa no caderno, façam um relatóriozinho das conclusões que vocês chegaram. O que foi o Tribunal Inquisitorial, qual a atuação dele, né?
E a ação dos jesuítas dentro do continente americano. Se foi uma coisa produtiva, se não foi, se foi uma coisa mais agressiva ou não, ok? Por hoje é só. Até a próxima aula. Tchau, tchau.